Sui afirma que fugiu de um marido abusivo e precisava de um lugar para ficar. Depois de 2 meses trazendo homens aleatórios para casa e um incidente com a polícia, descobrimos quem era realmente o problema. Olá a todos! Preciso desabafar em algum lugar, pois não sei com quem mais falar sobre isso e sinto que estou perdendo a razão. Estou usando uma conta anônima por privacidade. Tenho 34 anos e meu marido, vamos chamá-lo de Mark, tem 35. Estamos casados há 8 anos, somos proprietários da nossa casa, temos empregos estáveis, em geral, levamos uma vida tranquila e previsível, do jeito que gostamos. A pessoa principal desta situação é a irmã mais nova de Mark, Chloe, de 29 anos. Mark e Chloe nunca foram muito próximos, não por um evento específico, mas por anos de conflitos de personalidade, escolhas de vida diferentes e o que Mark descreve como a tendência de Chloe para o drama e autossabotagem. Eles se mantinham cordiais apenas em eventos familiares obrigatórios antes de nos mudarmos para o outro lado do país há 5 anos, mas raramente se falavam. Na visão de Mark, seus pais sempre foram permissivos demais com Chloe, o que sempre causou atritos. Mark preferiu manter distância para preservar sua paz de espírito. Não víamos Chloe desde a mudança, embora ouvíssemos notícias ocasionais pelos pais de Mark, geralmente sobre alguma nova crise, emprego que ela havia abandonado ou problemas de relacionamento. Há cerca de 2 meses, Mark recebeu uma ligação de Chloe tarde da noite. Ela chorava histericamente, dizendo que finalmente havia deixado seu marido, David, com quem estava casada há cerca de 2 anos. Sabíamos pouco sobre ele, já que Chloe não costumava manter ninguém informado, a não ser quando precisava de algo. Ela alegou que David era controlador e emocionalmente abusivo e que a situação havia se agravado a ponto de ela temer pela sua segurança. Disse que arrumou uma mala e fugiu, indo parar em um motel a algumas cidades de distância do lugar onde viviam, que fica a vários estados de nós. Afirmou não ter para onde ir e que não poderia ficar com os pais, pois David conhecia pessoas da cidade deles, o que nos pareceu estranho, e pediu para ficar conosco por um tempo, até conseguir se reerguer. Mark hesitou, lembrando-se dos problemas passados com Chloe, sua irresponsabilidade, a tendência de deixar os outros lidarem com suas confusões. Mas o relato dela era alarmante. A ideia de sua irmã, mesmo afastada, estar potencialmente em perigo e sozinha o perturbou. Também me senti muito mal por ela. Pensar em alguém fugindo de uma situação abusiva é horrível. Conversamos bastante e Mark sentiu-se na obrigação de ajudá-la. Concordei que oferecer um abrigo seguro e temporário era o certo a fazer. Imaginamos que algumas semanas, no máximo um mês, seriam suficientes para ela se organizar, encontrar um emprego ou buscar aconselhamento. Assim, permitimos que viesse. Chloe chegou 2 dias depois, visivelmente exausta, com apenas uma mala e uma mochila. Na primeira semana, ficou muito quieta, permanecia no quarto de hóspedes, dormia bastante e parecia realmente abalada. Falava pouco sobre David ou sobre os abusos, e mesmo quando perguntávamos, suas respostas eram vagas, focando mais em como ele era controlador com o dinheiro e com suas amizades. Tentamos ser solidários, oferecendo espaço, mas deixando claro que estávamos ali para ajudá-la. Eu cozinhava, Mark tentava perguntar gentilmente sobre seus planos, sugerindo recursos para a busca de emprego ou grupos de apoio. Porém, as coisas começaram a mudar, aos poucos. Na segunda semana, ela disse que precisava relaxar e esquecer um pouco a situação, o que resultou na compra de algumas garrafas de vinho. Logo se tornou rotina. Ela ficava acordada até tarde na sala, vendo TV e bebendo, depois que Mark e eu já estávamos na cama. Começamos a encontrar garrafas vazias e copos sujos na mesa de centro. Ela também começou a pedir dinheiro emprestado, pequenas quantias de 20 ou 40 dólares para despesas ou passagem para procurar emprego, embora raramente víssemos indícios de que realmente procurava trabalho. Ela afirmou que David havia congelado suas contas conjuntas. Depois disse que eles nunca tiveram contas conjuntas, mas que ele controlava seu acesso ao dinheiro. Mark deu-lhe algum dinheiro no começo, sentindo-se culpado pela situação dela. Na terceira semana, o comportamento dela piorou. Começou a sair, sem dizer para onde, alegando que ia encontrar amigos ou precisava espairecer. Voltava tarde, às vezes visivelmente embriagada ou falando alto ao telefone no corredor. Uma noite, às 2 da manhã, Mark e eu acordamos com barulhos. Descemos e encontramos Chloe tentando, sem sucesso, abrir a porta da frente, pois havia esquecido a chave. Quando nos viu, riu e disse que só precisava de um pouco de ar. A casa cheirava a álcool. A desordem aumentou. O quarto de hóspedes virou um caos com roupas e louça suja acumuladas por dias. O banheiro de hóspedes estava constantemente bagunçado, com maquiagem e toalhas molhadas pelo chão. Tentamos conversar de forma delicada, pedindo para ela ser mais cuidadosa com a limpeza, respeitar as regras da casa e evitar barulho tarde da noite. Ela pedia desculpas e se esforçava por um dia, mas logo voltava aos mesmos hábitos. Os pedidos de dinheiro aumentaram, tanto em frequência quanto em valor.
Ela dizia precisar de roupas, produtos de higiene ou dinheiro para pagar taxas de inscrições em empregos, o que nos pareceu suspeito. Mark começou a dizer não, dizendo que ela precisava administrar o dinheiro que tinha e focar na procura de trabalho. Isso gerou silêncios e comentários passivo-agressivos de Chloe, afirmando que não entendíamos o que ela havia passado. A situação se tornou insustentável na sexta semana, quando Chloe anunciou ter conseguido um emprego de meio período como garçonete em um bar. Ficamos aliviados, achando que seria um passo para sua independência. No entanto, isso apenas lhe deu mais dinheiro para sair à noite. Começou a sair quase todas as noites, após o trabalho ou nos dias de folga. 2 vezes nas últimas 2 semanas, trouxe estranhos para nossa casa durante a madrugada, homens que aparentemente conheceu no bar ou em outros lugares após o expediente. Na primeira vez, Mark e eu acordamos às 3 da manhã com vozes altas e risadas. Mark desceu e encontrou Chloe na sala com um homem desconhecido, ambos bebendo cerveja. Mark ficou furioso, pediu educadamente mas com firmeza para o homem se retirar e deixou claro para Chloe que trazer desconhecidos para nossa casa, especialmente de madrugada, era totalmente inaceitável. Chloe ficou na defensiva, dizendo que era adulta, que era apenas um amigo e que Mark a estava tratando como uma criança. A discussão esquentou e ela se trancou no quarto. A segunda vez aconteceu 3 noites atrás, situação semelhante, mas com outro homem. Eles foram mais discretos, mas levantei-me às 4 da manhã para ir ao banheiro e a vi acompanhando o homem até a porta da frente. Ao confrontá-la na manhã seguinte, ela negou, depois disse que ele só a acompanhou até a porta, e por fim admitiu que ele havia entrado por alguns minutos. Acusou-me de espioná-la. Além disso, começamos a perceber inconsistências em sua história sobre David. Quando Mark apontava gentilmente alguma contradição, ela se irritava, mudava de assunto ou o acusava de estar do lado de David. Mark e eu estamos constantemente estressados, conversamos em voz baixa no quarto sobre o que fazer. Mark se sente dividido, detesta o que está acontecendo, está irritado com o comportamento de Chloe e a falta de respeito pelas regras da casa, mas o papel de irmã abusada ainda pesa sobre ele. Sente culpa em expulsá-la, caso ela realmente não tenha para onde ir, entendo o conflito dele, mas minha compaixão se transformou em frustração e crescente suspeita. O comportamento atual dela não corresponde ao de uma vítima aterrorizada tentando reconstruir sua vida, mas sim ao de alguém fugindo de responsabilidades e usando uma acusação terrível como escudo. Nossa casa já não parece mais nossa. Vivemos tensos, esperando o próximo incidente. Chloe oscila entre ser excessivamente amável, geralmente quando quer algo, e ficar mal-humorada e defensiva. Evita Mark e a mim ao máximo, a menos que precise de dinheiro ou queira reclamar do trabalho ou da vida. A situação atual é esta: Chloe vive em nossa casa, trabalha esporadicamente em um bar, gasta o dinheiro em festas, bebe em excesso, desrespeita nossas regras, traz estranhos para casa e apresenta cada vez mais contradições em sua história de fuga de um marido abusivo. Mark e eu estamos no limite. Nossa paciência acabou e minha crença em sua história de vítima está seriamente abalada. Sinto-me péssima em duvidar de alguém que afirma ter sofrido abuso, mas as ações dela tornam cada vez mais difícil acreditar. O estresse está afetando nosso casamento, nossa paz e nosso senso de segurança em nosso próprio lar. Sou uma pessoa horrível por duvidar seriamente da história de Chloe sobre David? Qualquer conselho sobre como agir seria muito bem-vindo. Atualização 1. Obrigada a todos que responderam à minha postagem original. Ler seus comentários e mensagens foi extremamente útil, em parte porque validou que minhas suspeitas não estavam completamente fora de lugar e em parte porque me deu perspectiva sobre a gravidade da situação. Agradeço às pessoas que compartilharam suas próprias experiências e conselhos. Algumas informações adicionais com base em perguntas comuns. Sobre o afastamento entre Mark e Chloe, algumas pessoas pediram mais detalhes. O relacionamento deles sempre foi tenso. Mark vê Chloe como alguém que sempre manipulou situações e familiares, especialmente os pais, para conseguir o que quer, frequentemente deixando o caos para trás. Ela passou por vários empregos, apartamentos e relacionamentos, precisando de ajuda financeira dos pais repetidamente. Mark se afastou anos atrás, pois achava o drama constante exaustivo e não queria ser envolvido constantemente para resgatá-la. Os pais costumavam minimizar ou justificar o comportamento dela, o que deixava Mark ainda mais frustrado. Esse histórico explica por que ele hesitou no início, mas também porque a alegação de abuso o abalou tanto. Parecia ser a única situação em que ele se sentiu obrigado a ajudar. A posição atual de Mark: ele não está mais justificando o comportamento de Chloe. Ver de perto a atitude dela, especialmente ao trazer desconhecidos para casa, reduziu significativamente sua compaixão. O conflito que mencionei anteriormente dizia respeito mais à culpa de possivelmente abandonar uma irmã abusada. Agora ele está principalmente irritado e concorda que Chloe precisa sair, mas ainda lutava para decidir como agir sem provas concretas de que ela não corria perigo. Ele temia a reação dos pais caso expulsassem a vítima. Sobre o comportamento específico de Chloe, algumas pessoas pediram mais exemplos.
Ela não bebe apenas vinho, encontramos garrafas vazias de vodka escondidas no armário do quarto de hóspedes. As brigas geralmente acontecem quando ela grita ao telefone, muitas vezes sobre dinheiro ou sobre alguém que supostamente a prejudicou. Ou então entra em discussões circulares conosco quando tentamos impor limites, como pedir que limpe suas coisas ou pare de pedir dinheiro emprestado. O dinheiro que ela gastava parecia ir todo para roupas, maquiagem, transporte por aplicativos e bebidas em bares, sem sinais de economia para alugar um apartamento ou para necessidades a longo prazo. Os homens que ela trouxe para casa eram conhecidos em bares, ela nem sabia o sobrenome deles. Ler os comentários fortaleceu um pensamento que vinha crescendo em mim. Eu precisava saber a verdade sobre o casamento dela. A história tinha falhas e o comportamento atual não condizia com alguém traumatizado tentando se reconstruir. A ideia de que ela poderia estar mentindo sobre algo tão grave quanto abuso e usando essa mentira para nos manipular era horrível, mas cada vez mais plausível. Várias pessoas sugeriram tentar verificar a história dela, talvez localizando o marido, David. Senti um enorme conflito interno. Parecia que eu estaria traindo a confiança dela, me intrometendo em algo complicado, mas a situação em casa era insustentável e Mark e eu não conseguíamos decidir o que fazer sem saber se a base da permanência dela ali, a alegação de abuso, era verdadeira. Se fosse verdade, precisaríamos abordar sua saída de outra forma, oferecendo recursos e apoio. Se fosse mentira, a remoção imediata parecia mais justificada e necessária. Decidi tentar. Achei que Mark não deveria ser o responsável por conta da dinâmica familiar. Parecia minha responsabilidade, como pessoa cuja paz e lar estavam igualmente afetados, e talvez também por eu ser emocionalmente mais distante da história familiar deles. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Fui até o Facebook. Chloe não é muito ativa, mas tem um perfil antigo. Passei um bom tempo olhando a lista de amigos dela, procurando alguém chamado David, ligado à região onde ela morava. Após cruzar fotos e locais que ela havia mencionado vagamente, encontrei o perfil de um homem chamado David com um sobrenome diferente, cuja foto de perfil mostrava ele e Chloe como casal, datada de cerca de 1 ano atrás. A localização dele batia com o que ela nos disse. Minhas mãos tremiam e fiquei muito tempo hesitando, talvez 1 hora, apenas olhando o perfil. Respirei fundo e enviei uma mensagem pelo Messenger. Fui direta. Apresentei-me como esposa de Mark, cunhada de Chloe, expliquei que ela estava morando conosco havia quase 2 meses após deixar David, alegando ter fugido de um relacionamento abusivo, e que seu comportamento estava causando sérios problemas e havia inconsistências em sua história. Perguntei se ele estaria disposto a conversar para entendermos o que realmente havia acontecido. Não acusei Chloe na mensagem, apenas relatei o que ela nos disse e que estávamos tentando entender a situação. Enviei e me senti enjoada. Sinceramente não esperava a resposta ou imaginava que viria algo agressivo. Mas cerca de 3 horas depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem de David. Ele disse que ficou chocado ao saber que Chloe o estava acusando de abusador. Pareceu até aliviado por alguém ter o procurado. Concordou em conversar. Trocaram mensagens por mais de 1 hora naquela noite. Não vou detalhar tudo, mas o resumo foi totalmente diferente da versão de Chloe. Segundo David, ela era quem apresentava comportamento instável. Ele relatou explosões emocionais e verbais constantes, acusações, ciúmes e comportamento controlador. Contou que Chloe chegou a arremessar objetos durante discussões. Nunca o agrediu fisicamente, mas quebrou objetos, abusava do álcool, o que levava a brigas. Acumulava dívidas no cartão de crédito dele e ameaçava deixá-lo ou se machucar caso não conseguisse o que queria. Relatou ainda que após as brigas, ela sumia por dias, provavelmente ficando com amigos ou familiares, sem dizer onde estava. Disse que o último episódio aconteceu após ela se embriagar em uma festa, iniciar uma briga pública com ele e desaparecer, deixando um bilhete dizendo que estava saindo porque ele a sufocava. Ele nunca mais teve contato direto com ela desde então, mas os pais dela ligaram para ele furiosos, acusando de maus tratos sem especificar o que teria acontecido, baseados no que Chloe contou. Ele afirmou não saber que ela o estava acusando de violência física e parecia genuinamente horrorizado. David apresentou datas e exemplos específicos que coincidiram com eventos que Chloe havia mencionado vagamente, mas sob outra perspectiva. A história dele se alinhava de forma perturbadora ao comportamento que estamos vendo agora. Depois da conversa, fiquei um tempo processando tudo. Não senti exatamente alívio, mas uma frieza de raiva e uma clareza sobre o que precisava ser feito. Salvei as capturas da conversa, por precaução, e fui até Mark, que trabalhava no escritório de casa. Disse que precisávamos conversar, fechei a porta e contei tudo. Mostrei-lhe as mensagens. Ele leu em silêncio, com a expressão mudando de surpresa para raiva e, por fim, para uma resignação cansada. Não ficou bravo comigo por ter contatado David. Apenas disse, em voz baixa, eu sabia. Sabia que havia algo errado. Deveria ter confiado no meu instinto sobre ela.
Ele estava irritado com Chloe pela mentira, por nos manipular e nos colocar nessa situação, mas também com ele mesmo, por ter permitido que a acusação de abuso anulasse seu bom senso. Conversamos por mais 1 hora. Não havia mais conflito entre nós sobre o que precisava ser feito. Concordamos que Chloe teria que sair imediatamente. A dúvida agora não era mais se, mas como organizar sua saída, especialmente considerando o potencial comportamento imprevisível dela. Decidimos dormir e enfrentar a situação juntos no dia seguinte. Atualização 2. Esta atualização cobre os eventos do fim de semana imediatamente após minha última atualização, apenas alguns dias depois de eu ter falado com David e Mark e eu termos decidido que Chloe teria que sair. Depois da nossa conversa naquela noite, digamos que tenha sido numa quinta-feira, o clima dentro da casa mudou de forma repentina. Não contamos imediatamente a Chloe sobre a conversa com David. Precisávamos de um plano e queríamos apresentar uma posição unida ao confrontá-la. Decidimos esperar até amanhã de sábado, ganhando a sexta-feira para nos prepararmos mental e praticamente, planejando o que dizer e antecipando a possível reação dela. No entanto, acho que Chloe percebeu que havia algo errado. Mark e eu fomos educados, mas frios com ela na sexta-feira. Evitamos conversas triviais, não perguntamos sobre seu dia e respondíamos suas perguntas de forma educada, porém breve. Ela pareceu um pouco mais contida, talvez desconfiada. Não saiu de casa naquela noite, o que foi inusitado, e ficou mais tempo no quarto. Esperamos que isso significasse que o confronto no sábado pudesse ser menos dramático do que imaginávamos. Estávamos errados. O sábado chegou e nosso plano era falar com ela depois do café da manhã, mas os acontecimentos atropelaram nossos planos. Chloe acordou tarde, por volta das 11 horas, desceu parecendo não ter dormido bem, mas ao mesmo tempo estava agitada. Disse que sairia para resolver algumas coisas e almoçar com uma amiga. Pediu $50 a Mark antes mesmo de conseguirmos iniciar a conversa planejada. Ele deu o dinheiro, em parte por hábito e em parte porque ficamos desorientados com a saída repentina dela e não queríamos começar o confronto naquele momento. Ela saiu por volta do meio-dia. Passamos a tarde tensos. Mark ligou para os pais para dar um aviso cuidadoso, dizendo basicamente que a situação com Chloe não estava funcionando, que o comportamento dela estava causando problemas sérios além da necessidade de um lugar para ficar e que provavelmente ela teria que encontrar outra solução muito em breve. Ele não mencionou o contato com David ou a mentira sobre o abuso, pois queria lidar primeiro com Chloe. Como esperado, os pais demonstraram preocupação com Chloe e foram céticos, pedindo que Mark tivesse paciência. Chloe não voltou à tarde nem no início da noite. Seu turno no bar começaria às 7 da noite. Por volta das 6 da tarde, ela mandou uma mensagem a Mark dizendo que havia se encontrado com algumas pessoas e que iria direto para o trabalho de onde estava. Não ouvimos mais nada dela até muito mais tarde. Por volta da 1 da manhã de domingo, Mark e eu fomos acordados por gritos vindos do andar de baixo. Não era só a voz de Chloe, mas também a de um homem, ambos gritando de forma agressiva. Ouviam-se batidas como se algo pesado tivesse caído no chão ou contra a parede, seguidas por um som de algo se quebrando. Saltamos da cama e corremos para a sala. A cena era caótica. Chloe estava em pé, perto da mesa de centro derrubada, provavelmente a origem do barulho, gritando histericamente. Um homem que nunca havíamos visto estava perto da porta da frente, segurando a mão no rosto e gritando de volta para ela. Havia uma luminária quebrada no chão, perto da mesa, e o ar estava impregnado de cheiro de álcool. Mark imediatamente se colocou entre eles, mandando os dois pararem. Perguntou ao homem o que havia acontecido. O homem, visivelmente abalado e irritado, disse que conheceu Chloe no bar onde ela trabalhava, que depois foram a outro bar após o turno dela. Beberam e ela o convidou para nossa casa. Contou que estavam conversando na sala quando Chloe, de repente, ficou irritada com algo insignificante que ele sequer conseguia lembrar. Segundo ele, Chloe começou a gritar, jogou a luminária, e quando ele tentou sair, ela avançou e arranhou seu rosto. Ele apontou para a bochecha, onde vimos marcas visíveis de arranhões com leve sangramento. Chloe começou a gritar que ele estava mentindo, que a havia atacado, que queria se aproveitar dela. As acusações eram confusas e não faziam muito sentido. Ela estava visivelmente embriagada, gesticulando descontroladamente. O homem insistia que só queria ir embora e que ela era louca. Mark tentou acalmar a situação, pediu para Chloe ir para o quarto e para o homem esperar do lado de fora enquanto tentávamos resolver a situação. Chloe se recusou e continuou a gritar acusações. O homem também se recusou a sair sem garantir que sabíamos que havia sido agredido. A situação saiu completamente do controle e parecia perigosa. Olhei para Mark e nem precisávamos conversar. Enquanto ele tentava manter Chloe e o homem separados, fui calmamente até o balcão da cozinha. Peguei meu telefone e liguei para o 911. Expliquei rapidamente que houve uma briga em nossa casa, envolvendo uma hóspede e um homem que ela trouxe, e que o homem alegava ter sido agredido pela hóspede. Passei nosso endereço e confirmei o número de telefone. A atendente informou que oficiais estavam a caminho.
Lamento, mas preciso encerrar a atualização por aqui, pois tenho trabalho a fazer. Vamos escrever uma nova atualização e postar em alguns dias. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde o incidente em que chamei a polícia. Os policiais chegaram cerca de 10 a 15 minutos depois da minha ligação. Naquela manhã de domingo, 2 oficiais vieram até a porta. Mark os deixou entrar. O clima ainda era tenso. Chloe havia parado de gritar, mas agora chorava dramaticamente sentada em uma cadeira, enquanto o homem permanecia próximo à porta ansioso. A luminária quebrada e a mesa de centro virada continuavam no lugar. Os policiais separaram todos. Um levou o homem para fora para conversar, enquanto o outro falou com Mark e comigo na sala de jantar, e depois tentou conversar com Chloe na sala de estar. Mark e eu contamos o que sabíamos. Chloe estava hospedada conosco, trouxe aquele homem para casa, fomos acordados pelos gritos e sons de coisas quebrando. Descemos e os encontramos discutindo, com móveis virados, a luminária quebrada e o homem alegando que Chloe o havia agredido, mostrando os arranhões visíveis em seu rosto. Também informamos que Chloe o acusava de tê-lo atacado, embora não tenhamos testemunhado a agressão, apenas o resultado imediato. Mencionamos ainda que Chloe havia bebido naquela noite. O policial que colheu nosso depoimento foi profissional e fez anotações. Enquanto isso, a conversa de Chloe com o outro oficial era audível. Ela chorava, dizendo que o homem ficou agressivo quando ela pediu para ele sair, que agiu em legítima defesa e que estava assustada. Reforçou mais uma vez que estava ali porque havia fugido de um marido abusivo, tentando se colocar como vítima. O policial que conversava com o homem, a quem vamos chamar de John, voltou para dentro. John queria registrar queixa por agressão. Mostrou novamente ao oficial os arranhões. A polícia tirou fotos do rosto dele e da desordem da sala. Falaram novamente com Chloe, informando que John queria prestar queixa. Chloe voltou a entrar em crise, negando tudo e dizendo que a culpa era dele. Diante das versões conflitantes, mas com um ferimento visível e sinais evidentes de confusão, a polícia documentou minuciosamente o caso e informou Chloe que um relatório seria feito com base na denúncia de John, cabendo ao Ministério Público decidir se levaria adiante a acusação. Como parecia ser uma agressão leve, de nível de contravenção, e como não havia testemunhas diretas do contato físico, Chloe não foi presa na hora. No entanto, todos os dados dela e de John foram registrados. Os policiais recomendaram firmemente que John saísse do local, o que ele fez de imediato, e falaram seriamente com Chloe sobre a gravidade da situação e as possíveis consequências legais. Após cerca de 1 hora, os policiais se foram. Assim que a porta se fechou, o silêncio foi pesado. Chloe se voltou para nós furiosa, acusando-nos de traí-la, de ter chamado a polícia contra ela, de ter ficado do lado de um estranho em vez da família. Mark a interrompeu e disse claramente: "Nós sabemos que você mentiu, Chloe. Sabemos que você mentiu sobre David ter te agredido. Sabemos que o problema no casamento era você." Chloe ficou paralisada, empalideceu e depois ficou vermelha. "O quê? Como?" perguntou. Eu me adiantei e disse: "Sim, eu conversei com ele. Ele nos contou tudo, e bate exatamente com o que temos visto aqui." Mark continuou: "Seu comportamento de hoje, atacar alguém que você trouxe para nossa casa, fazer com que a polícia viesse aqui, isso é o fim da linha. Você nos usou, Chloe. Mentiu sobre algo horrível para nos manipular e conseguir um lugar para ficar, para poder continuar agindo assim. Você precisa fazer suas malas agora. Não vai passar mais uma noite nesta casa." Chloe tentou discutir, depois chorou e implorou, dizendo que não podíamos colocá-la para fora, que não tinha para onde ir, que seus pais a matariam, que David havia arruinado sua vida. Mantivemos nossa posição. Mark repetiu: "Faça as malas. Você precisa sair." Foi uma cena horrível. Ela jogava roupas na mala, chorando e nos xingando. Tentava nos provocar trazendo à tona problemas antigos da família, acusando Mark de sempre ter a odiado. Nos recusamos a discutir. Apenas permanecemos em silêncio, esperando. Levou cerca de 1 hora. Ela ligou para alguém, falando baixinho e de forma irritada, provavelmente para combinar uma carona ou um lugar para ir. Finalmente arrastou a mala e a mochila até a porta da frente. Lançou-nos um último olhar de ódio e disse: "Vocês vão se arrepender disso, vão ver", e saiu batendo a porta com força. Observamos pela janela enquanto ela entrava em um carro que chegou minutos depois. Não reconhecemos o carro. O que se seguiu foi um silêncio imediato, mas incrivelmente estressante. A primeira coisa que fizemos foi arrumar a sala e jogar a luminária quebrada no lixo. No dia seguinte, trocamos todas as fechaduras da casa. Mark ligou para os pais no domingo para contar exatamente o que havia acontecido. A mentira sobre David, a confirmação que tivemos. O incidente com o homem que Chloe trouxe para casa, a intervenção da polícia, a denúncia de agressão contra ela e a exigência para que ela saísse. Como esperado, eles ficaram inicialmente chocados e incrédulos quanto à mentira, depois profundamente perturbados pelo incidente policial. Houve o discurso previsível de "mas para onde ela vai?"
Ela precisa de ajuda, mas Mark foi firme. Disse que os problemas de Chloe iam além do que poderíamos lidar, que ela precisava de ajuda profissional, que não poderíamos oferecer e que após mentir e se tornar violenta, não havia mais lugar para ela em nossa casa. Sugeriu que incentivassem Chloe a buscar terapia e talvez considerar reabilitação, mas deixou claro que nossa casa não era mais uma opção. A conversa foi difícil e a relação de Mark com os pais ficou tensa. Agora eles parecem nos culpar, pelo menos parcialmente, por termos desistido dela. Não tivemos mais contato direto com Chloe desde que ela saiu pela porta há 2 semanas. Soubemos pelos pais de Mark que ela está temporariamente morando com eles. Disseram que ela nega tudo, afirma que foi atacada pelo homem e que nós exageramos e não compreendemos a situação com David. Não sabemos se John realmente seguiu com a denúncia ou qual é o status do relatório policial. Também não fomos mais procurados pelas autoridades. Nossa casa voltou a ser silenciosa, voltou a ser nossa, mas toda essa experiência deixou uma marca. É perturbador como alguém consegue construir facilmente uma narrativa de vitimismo para manipular os outros e fugir das consequências de um comportamento destrutivo. Mark ainda lida com o desgaste do relacionamento com os pais e nós dois estamos tentando processar o estresse e a violação que foram esses 2 meses.